Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa e a gente está com mais um episódio aqui no Estúdio Gartner. E hoje a gente está com uma convidada muito especial e você gostaria de se apresentar um pouquinho pra gente? Claro, tudo bem, gente? Bom, não sei nem por onde começar, porque eu sou professora, né, a maior parte do tempo. Trabalho um pouco com fotografia também. E tenho uma formação vasta em humanas e daí tenho esse pezinho na arte da fotografia. Então, eu tenho formação em geografia, mestrado em geografia. Já atuo em ciências humanas, sendo professora, né, há muitos anos. E tenho o curso técnico em fotografia. Então, fui fotógrafa também por muitos anos, mais de 10 anos já atuo. E hoje eu trabalho mais com a docência no campo da fotografia, né? Então, eu ensino mídias digitais na escola. E atualmente eu também sou estudante de psicologia. Uhum, Então, por isso que eu fico um pouco em dúvida por onde começar, uhum. porque eu sou entusiasta de estudar, assim, né? Curto estudar cursos, tá toda hora me movimentando. Então, atualmente eu tô me dividindo nessas três áreas, né? Ah. Psicologia, a docência em humanas e também em mídias, né? E a fotografia. E falando exatamente dessa parte de fotografia, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, como que você acha que o mundo da fotografia agora está hoje por causa da inteligência artificial? Então, na verdade, o mundo tá bem mudado, né? Em todas as ciências, em todas as relações por conta da IA. A IA veio com tudo. E a fotografia também tá sofrendo um pouquinho o pênalti nesse processo, né, Lu? É, eu vejo que ainda existe uma diferença muito grande dos materiais que são produzidos por um fotógrafo, né, por uma pessoa mesmo, do que uma máquina, né? Então, as produções, apesar da gente ver que tem muita ferramenta que ajuda, facilita, até os próprios softwares, né? Quando tem algumas ferramentas de inteligência artificial que inclusive acelera um pouco o processo de edição, tudo, né? Mas a captação, eu acredito que ainda não tem espaço para IA, sabe? A Uhum. gente provavelmente vai falar isso no decorrer da conversa, mas a princípio, assim, eu vejo esses dois lados como acredito que em todas as áreas. Tem um lado muito positivo de aceleração de vários processos de trabalho, né? De ajudar os profissionais no que eles estão fazendo. Mas também tem esse futuro que o fotógrafo fica com um pouco de medo, né? Que é despersonalizar um processo que, na verdade, é artístico. Então, tirar aquela alma mesmo da fotografia que vem lá da pintura, né? Então, eu acredito que ainda não tá com esse espaço todo, a inteligência artificial, mas as ferramentas estão cada vez mais modernas, então eu acredito que daqui a alguns anos a fotografia vai sofrer mais com isso, sabe? Eu realmente, como você disse, que a fotografia ela é muito a parte da arte, né? E quando a gente começou a ter as aulas também de Uhum. fotografia, eu consegui ver melhor, assim, o ângulo, o mundo da fotografia. Porque a fotografia é muito cor, é muito luz, é, é muito contraste, assim. Então, Uhum. é uma arte mesmo. E isso que a gente está fazendo aqui também Uhum. porque a fotografia ela não tem só um clique. Ela também é de filmagens também. E diz que a gente faz agora, né? Uhum. E não só apenas nesse mundo da fotografia, mas no mundo audiovisual também a inteligência artificial pode pegar bastante. Uhum. Super. E os artistas eles ficam muito preocupados, né, com isso que pode tomar assim tudo. E no outro episódio que eu tinha falado com o Gabriel também sobre a inteligência artificial, se ele achava que ia ocupar muito lugar assim Uhum. no mundo profissional. E nesse mundo da fotografia assim, no mundo todo, você acha que vai tomar muito espaço no cinema, Eu no geral? acredito, eu acredito que se a gente não tiver uma boa regulamentação dessas ferramentas, sim. Né? Eu tendo a acreditar que teremos sei lá, algum direcionamento, né? Até recentemente teve aquela greve dos roteiristas em Hollywood, que foi muito comentada, justamente porque eles estavam querendo utilizar inteligência artificial em vários processos, né? Não digo em todos, mas em muitos processos. Por exemplo, pegar a galera que é figurinista não, perdão, a galera que fica no fundo das cenas, né? E colocar tudo com inteligência artificial. Então, Ah, figurantes. figurantes, isso. Então, pegar os figurantes, né? Ou pegar, por exemplo, um artista, ele fez uma obra, a inteligência vai ler todos os movimentos, a voz e tal, e aquilo pode ser utilizado
várias vezes sem que aquele artista produza novamente aquele conteúdo. E isso é gravíssimo, assim, né? Pro próprio processo da arte, porque a arte é um processo feito com um sentimento, com um propósito, né? Então, e é bem como tu disse, como a gente tá fazendo aqui, a gente tá comunicando, é uma coisa humana. Então, voltando ali à pergunta, eu acho que sim, vai dominar muitos campos, mas eu acho isso extremamente perigoso e tendo a acreditar, assim, de uma maneira mais positiva, que a sociedade vai ter alguma ferramenta de regulamentação, sabe? Como teve agora essa movimentação em Hollywood, então eu acredito que em outras áreas tem essa movimentação e também tem uma gama grande da sociedade que eu vejo, das pessoas que valorizam as coisas feitas pelo ser humano, né? Então, eu acho que vai dominar, mas ao mesmo tempo não vai tirar também o campo do humano, não tem como, sabe? Na minha opinião, não tem como tirar o campo do que é feito por nós. É porque eu acho, assim, tanto na fotografia como na área de filmagens mesmo, eu acho que a inteligência artificial ela não pode roubar o lado humano que a gente tem nas coisas. Como, por exemplo, na escrita. Eu já vi muito texto de inteligência artificial. Sim. E, às vezes, tem professor que já consegue identificar e olha. E eu comentei com as minhas amigas falando assim, eu mesma consigo identificar um texto que é de inteligência artificial. Porque inteligência artificial, nos textos, eles têm um padrão. Eu não sei explicar que padrão que é, mas tem um padrão. Sim. E, assim, quando tu olha, eu olho, assim, e ele não tem uma escrita boa. Ele não escreve bem. Assim, desculpa, inteligência artificial, se você estiver ouvindo isso, desculpa, mas você não escreve texto bom. Assim, eu consigo ver, eu consigo pegar um texto desse e consigo escrever bem melhor. Por quê? Porque a gente tem esse lado humano, a gente tem esse sentimento, a gente tem essa emoção que a inteligência artificial não vai ter. Não tem, não passa, né? Não consegue passar. E quando tu vai criar uma imagem, por exemplo, o seu José na escola, ele cria um monte de imagem. Seu José, Pelo amor de Deus, por favor. Esse aqui é um comunicado pro senhor, por favor. E não é que seja feio, eu não vou dizer que é feio, mas quando você... Sabe aquela sensação quando tu olha pra alguma coisa e você não consegue ver, não é porque é feio, mas é porque tem alguma coisa esquisita. Assim, não tem alma ali, não tem uma coisa assim que te prende ali que tu quer olhar. Como, por exemplo, nas fotografias assim que você olha, que é profissional. Tem uma daquela que eu esqueci o nome daquela fotografia, mas é de uma menina que tem um olho azul, assim, bem bonito. Da National Geographic. Assim, do Stephen Curry. Aquilo é lindo de olhar, porque é humano. Foi alguém que olhou e viu aquela moça ali e falou assim, nossa, que moça bonita. Ou ela tem uma expressão tão triste, assim, tem um olhar tão vivo. E se tu pega uma inteligência artificial e tenta reproduzir essa mesma foto, ela não vai ter essa emoção toda que tu teve quando tu viu. E quando tu falou dessa parte dos figurantes, eu me lembrei de... acho que foi um filme de... Não sei, de 2015, 2013. Não lembro agora o ano. Mas eles fizeram os figurantes com The Sims. No fundo. Oi? No filme. E daí teve uns fãs que olharam, viram essa cena e falaram, gente, eu acho que colocaram The Sims no fundo desse negócio. Gente, socorro. E agora eu não consigo ver esse filme e não ver um The Sim ali. Não consigo desver. Eu não consigo desver. Eu olho assim, gente, é um The Sim mesmo. Ai, que ódio. Meu Deus. E não começou nem a febre da inteligência artificial nessa época. E já começaram a colocar esses... Ai, eu acho isso muito bizarro, assim, porque, assim, vai chegar um momento que a produção vai ficar perfeita, não tem como, assim, e vai chegar rápido, porque a gente vai alimentando, né, então a gente eu utilizo, todo mundo utiliza inteligência artificial, né, então a gente tá alimentando cada vez mais com o nosso jeito de fazer as coisas, a nossa linguagem, o nosso olhar, então talvez chegue um momento que ela consiga reproduzir alguma coisa, mas a realidade ela não vai captar. Então, né, não tem como, assim, sei lá, vamos pegar esse exemplo que tu falou da menina, né, que, pô, foi uma foto super premiada, lindíssima, também amo, assim, o trabalho dele, é super expressivo, né, de onde que uma inteligência artificial vai chegar num lugar super remoto, ou num local de, sei lá, né, nesse caso um contexto de guerra, e, enfim, e vai captar uma pessoa, sabe, vai entender o contexto, vai estar lá, né, a gente tem lugares super remotos na Terra, então, assim, não tem como substituir, né? Pode ser que faça um trabalho muito, muito semelhante, talvez até igual. Sim. Mas
não vai ter realidade ali, né? Não tem, talvez, também a essência. E daí, eu acho que, assim, a arte tá aí pra comprovar isso também, né? Que, por exemplo, quando a fotografia surgiu, tinha muito esse medo dos artistas, né? Dos pintores, de perder espaço no mercado, porque chegou uma coisa revolucionária, né? Vai ali, tira foto, fica igual, idêntico, imprime, cara, né? Como assim? Não, pra que eu vou fazer com a pintura? E hoje a arte é super valorizada, né? A arte manual, os grandes artistas, né, ainda tem grande espaço. As obras antigas são muito valorizadas. Mesma coisa que talvez, sei lá, em outros campos, a gente pensar na dança, nos filmes. Então, eu acho que, de novo, assim, não substitui. Não, eu não consigo enxergar, e daí eu vou falar um pouco pessoalmente, assim, consumindo algo, artisticamente falando, de uma inteligência artificial. Sim. Talvez eu consumiria coisas mais práticas, como eu consumo hoje, assim, sabe? Coisas que facilitem o trabalho, coisas que agilizem alguns processos, mas a arte em si, não vejo, assim, não vejo. E é realmente é muito esquisito quando tu vê alguma coisa que é produzida por inteligência artificial. Não é que você ache feio, de novo, como eu tô falando, mas que você vê uma coisa que é esquisita, assim, que não tá certo. E, por exemplo, aqui, nesse espaço que a gente tá agora, no podcast, você já ouviu podcast de inteligência artificial? Não ouvi, mas eu já ouvi materiais, né? Tipo assim, música. Produzida. E Não, bem esquisito. eu ia falar de música também. E é estranho, assim, não é natural. E vai realmente chegar um momento, como você falou, que vai ficar mais realista, vai ficar mais. Como é que diz? Próximo. Mais próximo da realidade. E só que eu acho que o que eles vão fazer? Como você estava falando da parte de desenhos que os pintores estavam preocupados por causa da fotografia e tal. Hoje em dia ainda tem muita gente que faz quadro. Que vende arte à mão. E também teve essa preocupação no mundo das animações, por exemplo. Que um monte de gente, por exemplo, hoje em dia, eu amo ver filmes que são 2D, porque é feito à mão. Então, é como se tu estivesse olhando para um quadro, tem uma imagem bonita e você fica imaginando toda hora assim, nossa, como eles fizeram esses traços, nossa, como ele fez isso. E é por isso que eu adoro animação. Acho que, os desenhos eu acho lindo. E hoje em dia tem essa animação 3D, que é feita de computador. E ainda as pessoas, hoje em dia, gostam de animação 2D. E um exemplo é que eu acho que a Disney tá voltando com a animação 2D agora. Porque viu que as pessoas gostam disso. Sim, existe um grande público que quer consumir coisas humanas. E eu acho que, assim, claro, a gente tá falando de questões de mercado, né? Mas falando também da própria produção, a gente se alimenta com esse tipo de produção, né? Eu, de uma certa forma, por exemplo, me alimento em fotografar. Eu tenho outros campos, né, de prática profissional, mas é muito gostoso produzir arte, né? E, às vezes, não de uma maneira comercial. Então, assim, eu tenho lá, por exemplo, minha cerâmica, adoro fazer. Aliás, tem vários hobbies que eu faço muito mal feito. E muito, né, tipo, assim, sem nenhuma, né, nenhuma intenção de ser profissional, de uma maneira bem displicente, assim. Inclusive, tenham hobbies, gente, por favor. Tenham hobbies que vocês não sejam bons, não tem problema, tá tudo certo. Porque a gente se alimenta disso, né? De, tipo, tirar as coisinhas da nossa cabeça, do que a gente tá sentindo. E daí também fazendo uma conexão que me preocupa muito para futuro, assim, é o quanto a gente também se perde no processo da IA. Porque a gente deixa de escrever muito, a gente deixa de ler muito, a gente deixa de desenhar muito, né? De fazer coisas manuais, de exercitar o nosso cérebro, de pensar mesmo, né? E o pensamento foi o que nos trouxe até aqui. E isso me preocupa um pouco, assim. Vou usar uma palavra muito horrorosa, mas parece que, assim, essa grande utilização da IA pode nos emburrecer, assim, sabe? É horrível falar isso, mas é isso, assim. A gente perdeu o nosso espaço cognitivo, de produção cognitiva, de potencialidade artística e de humanização dos processos, né? Então, esse distanciamento das pessoas também, a IA contribui. Tem um filme que eu acho muito interessante também para nossa temática aqui. Não sei se tu já ouviu falar, que é Ela,
em inglês é Her, né? É um filme antiguinho, assim. Ele até é com aquele Joaquin Phoenix, que ele fez o Coringa. Uhum. E qual é a vibe do filme? Tem uma inteligência artificial e ele começa a conversar com essa inteligência artificial e ela é muito avançada, então ela fala como uma pessoa, né? Enfim, tem todas os... Tem uma personalidade mesmo. Uhum. E a inteligência artificial se desenvolve num ponto que ela tem autonomia. Então, é só a voz, né? É um programa. E ele se apaixona e ela se apaixona também. E então, assim, é muito interessante porque é isso. Caramba, é um processo de desumanização absurdo. E também, assim, te tira do contato social, né? Do convívio social. Então, tira uma base que é extremamente forte da nossa essência como animal, como, enfim, como, né? Como existência na Terra, assim. Uhum. Então, que é a sociedade, a gente vive em sociedade, né? É da nossa existência, assim. Então, isso me preocupa demais. Eu adoro escrever. Então, quando eu vejo alguma coisa que é escrita por inteligência artificial, eu acho estranho. Uhum. Então, eu leio, assim, normal. Mas eu acho esquisito. Uhum. E eu olho e falo assim, eu escreveria bem melhor. Uhum. E realmente, eu escreveria melhor. Sim, e até, assim, às vezes não, tipo, a escrita perfeita, formal. Não, mas é o sentimento, né? É a intencionalidade. Sim. E não é uma coisa que você lê e fala, nossa, que lindo, não sei o quê. Como se tu estivesse lendo realmente um livro. Uhum. Não é esquisito, não é igual. Uhum. E como professora na escola, assim, o que você acha sobre o uso da inteligência artificial? Eu também, assim, talvez muitos colegas discordem do que eu vou falar, assim, porque eu acho que ajuda em muitos processos. Inclusive, a gente, como professor, tem várias funcionalidades interessantíssimas, assim. A gente perdia, às vezes, horas produzindo materiais, que hoje, sim, a ferramenta ajuda muito. Ajuda a produzir materiais que são inclusivos, por exemplo, né? Que a gente, às vezes, não tinha uma ferramenta para fazer, hoje a gente tem. E é questão de segundos, né? Às vezes tu quer fazer um slide. Esses dias até teve uma turma que disse, professora, isso aí é de inteligência artificial. Eu disse, mas meu slide era muito feio. E daí, mas foi bem essa pegada, tá? Eles disseram, mas a gente prefere. Daí eu mostrei o slide, eu disse assim, meus slides são assim. Mas tá bem mais legal, tipo, tem a tua essência. Então, assim, mas ajuda, sabe? Porque às vezes a gente tem um material lá e a gente quer atualizar, ou, né? Então, em vez de tu sentar, montar um slide que, sei lá, tu vai demorar às vezes 40 minutos pra fazer, né, atualizar o material, tu coloca as informações que tu precisa, é óbvio, com referências, né, tudo de uma maneira muito ética, né, e responsável, porque a gente tá trabalhando com conteúdos sérios, mas facilita, sabe? A gente ter prompt, então, assim, agiliza o processo, e hoje o mundo, ele tá cada vez mais ágil mesmo, né? Então, facilita, mas... E até tem inteligências artificiais que elas, no final da resposta, assim, de alguma coisa que tu colocou, elas colocam assim, essa resposta foi gerada por inteligência artificial, usada somente para referências. Eu, por exemplo, tenho uma que faz isso. Que todo final do texto, ela coloca assim, a resposta de inteligência artificial, somente o uso de referência. Ou seja, ela mesma, a pessoa que programou ela, tá falando, não usa isso aqui pra uma coisa séria. Sim, é uma programação mais ética, né? A do Google também, outro exemplo é a do Google. O Google fala, essas informações são de inteligência artificial, algumas respostas não são confiáveis. Então, ele já dá aviso. Já dá esse direcionamento, né? Então, assim, eu acho que, cara, facilita muito mesmo, assim. Mas é isso. Daí tem um outro lado que a gente se perde no uso. Então, a gente usa pra tudo. E a nossa escola, por exemplo, é super tecnológica, né? Então, eu sei que tem muitos aluninhos que reclamam um pouco, mas a gente que dá aula em vários lugares, a gente sabe quanto a estrutura da nossa escola é preciosa. Assim, tem um computador por aluno, né? A gente tem projetor em todas as salas. Parece banal o que eu tô falando, né? Pra vocês que estudam lá, mas pra gente não é. A gente dá aula que tem, às vezes, quadro ainda de giz, né?
A gente tem os quadros bonitinhos, né? Tudo funcionando, caixa de som em todas as salas. Tem escola que a gente tem que ficar brigando por caixa de som. Então, cara, lá tem muita tecnologia, né? A gente tem os laboratórios, tem, né? Então, a gente usa muito esses recursos. Só que tem hora que a gente vira refém. Daí eu acho que entra o problema, né? Na verdade, tem diversos problemas em relação à IA, à inteligência artificial, à internet. E eu acho que os dois grandes é esse. Um que tu mencionou, muito bem mencionado, assim, que é a questão ética. Então, a produção de conteúdo sem autorização, a difamação, né, enfim, a distribuição de conteúdos que não são legais, né? Legais em todos os sentidos, né? Não são bacanas e também tem coisas que são ilegais mesmo, né? A gente vê, por exemplo, redes sociais com conteúdos criminosos mesmo, né? Sendo disseminados de uma maneira, entre aspas, livre, né? Isso é muito perigoso. E quando a gente fala de inteligência artificial, ela está se autorregulando. E daí, de novo, se não tem a mão da sociedade, do Estado, enfim, leis que regulamentam isso, vira um caos. Um caos, exatamente. Então, esse é uma das grandes vertentes de problema, assim. E a outra é aquela que eu mencionei antes, assim, a gente não exercitar o nosso lado humano. Que daí, o que isso está dizendo para nós? A gente está buscando um futuro que a gente não tenha domínio da nossa própria criação, né? A gente está capacitando uma ferramenta que seja mais inteligente que a gente. E inteligente eu não digo no sentido de ter banco de dados, porque isso ela já é, né? Obviamente, sei lá, nem eu, nem tu, nem ninguém vai saber tudo sobre, né? Tudo. A inteligente, tu pergunta, ela vai catar lá uma referência e ela vai... Não digo que ela saiba tudo ainda, mas sabe muita coisa, né? Então, não é referente a isso, a ser banco de dados. Mas é referente a ter inteligência, a ter a capacidade de entender contexto, sociedade, entender o que a gente precisa, né? E... Enfim, esse é outro grande problema. Eu ia falar disso, da parte que a inteligência artificial, ela realmente ela vai pegando muito da nossa parte cognitiva. E eu falei disso, acho que eu falei no episódio do Gabriel isso. Que quando eu tava vendo, assim, eu tava mexendo, assim, no chat, né? E daí eu fiquei olhando, assim, eu comentei com as minhas amigas, assim, com a minha família também. Eu olhei, assim, para as respostas que ele tava dando, para as coisas, e eu olhei, assim, eu acho que ele tá ficando burro, assim, alguma coisa assim, eu não sei o que tá acontecendo, parece que ele tá descendo, assim, de nível. E daí, quando eu comentei isso, daí eu falei, depois eu acrescentei, né? Eu acho que não é que ele tá ficando burro, eu acho que eu que tô ficando mais inteligente. Assim, já deu pra pensar nisso, assim, eu acho que eu tô ficando mais inteligente e ele tá igual. Só que não tá mais tão atualizado, não tá tão cheio de informações que vão enriquecer e que o nosso cérebro ele vai conectar com algo inteligente. E eu acho que talvez tu já tá com esse olhar mais crítico pra ferramenta e daí tu consegue transcender um pouco, né? Essa relação que tu tem com a ferramenta, que muitos, na verdade, não têm ainda essa criticidade, assim. E para escrever também, eu tenho muito toque de quando eu tô escrevendo alguma coisa e às vezes tem uma pontuação errada ou um fluxo, assim, errado de palavras. E daí eu tinha pesquisado uma vez quando eu tava querendo arrumar, tinha um corretor que arrumava. E daí, só que ele tinha um limite de caracteres. E daí eu pensei, vai levar 1 ano pra eu poder arrumar isso aqui. E daí eu joguei lá pra poder arrumar o texto. E daí quando eu fui ler de novo, eu assim, tem umas palavras aqui que tá errado, não foi eu que coloquei. Trocar. E daí, trocou. E daí tem que escrever assim, não troque nada, só mude pontuação, não sei o que, não sei o que. Então tem que ser assim, porque senão ele troca tudo. Não, gente, que perigo nisso. É muito perigo. Porque aí tu tá produzindo um conteúdo que ele não é original. E outra, né, se tu não se ligar, o que a inteligência tá colocando ali, né? Tipo, por exemplo, você tá ali escrevendo e tal, e daí tu joga um texto ali. E daí você escreveu, ela tinha olhos azuis e olhava pro horizonte, alguma coisa assim. E daí a inteligência artificial vai lá e coloca os olhos azuis dela olhavam pro horizonte. Nossa, trocou o sentimento da cena, né? Total. Tipo, o que eu coloquei ali, ela mudou. E uma coisa que uma amiga minha falou,
que ela desenha, né? E Uhum. daí ela falou que ela descobriu que o que ela jogava lá, a inteligência pegava pra Sim, ela. Então, super. ela tinha colocado Super. uns desenhos dela ali pra poder olhar. E ela falou, eu descobri que a inteligência artificial rouba meus Sim, desenhos. Então, ela sim. parou de jogar os desenhos ali, porque ela não queria que eu roubasse os desenhos dela. Não, e até, pegando o teu gancho, eu tô fazendo psicologia, né? E a gente faz muita documentação, né? São documentações que envolvem sigilo, né? Tem toda uma descrição da realidade, envolvem pessoas, vidas de pessoas. Então, assim, é muito sério, né? O que a gente tá fazendo ali. E a gente tá fazendo prontuário, né? E, cara, daí daqui a pouco, sabe, tu tem o ímpeto de pegar aquele teu relato ali e talvez, putz, queria melhorar um pouco essa minha escrita, vou jogar numa inteligência. Cara, não, sabe? Não pode. Porque tu vai estar alimentando um banco de dados, tu não sabe pra onde vai essa informação, ela vai captar essa informação, né? E tu tá falando da vida de pessoas. Então é isso, é a arte, é a produção científica. Isso me preocupa muito, Então, porque é realmente, assim, tu vai alimentando aquela inteligência para esse é o intuito mesmo, né? Mas existe toda uma legalidade aí bem obscura nas Então, ferramentas. você tem que ter muito cuidado quando você vai falar pra ela fazer alguma coisa. Uhum, Então, como eu disse, não, você não pode escrever pra ela só arrumar isso. Tu tem que detalhar falando uhum, só arruma pontuação, arruma isso, isso, isso. uhum, Ou, essa imagem aqui, só tira isso que tá aqui. Não fala pra ela fazer mais nada, senão ela não faz, ela muda uhum, tudo. uhum, E voltando ali para aquela parte sobre o mundo artístico, né? uhum, Que eu lembrei que teve um movimento dos dubladores. Porque uhum, teve, eu acho que foi Naruto, eu acho, não sei. Mas que fizeram uma dublagem com inteligência artificial. Ficou horroroso. E eu que tenho uma paixão, assim, muito grande por uhum, dublagem, por coisas, por mexer com voz, assim, porque eu sempre me achei muito expressiva com voz. Então é isso uhum, que eu tô fazendo ainda uhum, hoje. E eu sempre quis, e daí eu me preocupei, porque eu pensei, e se eu for pro mercado de trabalho e já tiverem trocado isso? E daí eu vi muitos dubladores, principalmente uma dubladora que eu seguia, uhum, que fazia movimento contra a inteligência artificial no uso da dublagem. uhum. Inclusive, eu acho que eles conseguiram, porque ninguém mais tá falando disso, né? Não, não sei, não. Eu acompanho bastante, mas eu não Uhum. sei se voltou ou não. Eu Também acho que não. não sei. E essa parte também do cinema, também das expressões e tudo, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ser utilizada, porque não tem como, né? Uhum, Isso, inclusive, vai desde a área industrial, desde o início, porque a uhum. gente começou, era trabalho humano, era capinagem, era tudo, Artesanal, né? era artesanal, e Uhum, daí começou com máquina de costura, uhum, começou com as máquinas de engrenagem, e uhum. foi indo. Então, a evolução da tecnologia, ela vai acontecer de forma natural, vai Uhum, acontecendo isso. sim. Então, é uma coisa histórica, se você for olhar lá para trás, e ela vai ser utilizada querendo ou não. Eu só não acho que ela vai tomar o lado humano da coisa. Uhum. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que muita gente não vai deixar isso acontecer. Eu espero que não. Eu também espero. Porque da área de cinema, da atuação, disso é uma área que eu amo muito, que eu Uhum. quero muito estar fazendo parte. E se uma inteligência artificial ocupar o meu lugar. Eu acho que é isso, assim, e as categorias elas têm que se juntar, assim, tem que ter movimento da sociedade para para regulamentar, assim. Então, eu acho que como toda ferramenta existe um avanço que é, como tu falou, é inevitável, né? Faz parte da industrialização, faz parte dos movimentos de produção, mas a gente precisa proteger o lado humano da coisa, assim, Sim. né? E, enfim, acho que é isso. Muita gente faz isso e eu espero realmente que continue. Essas pessoas que fazem esses movimentos, por favor, continuem. Sim. Porque isso não pode acontecer. A gente tem que também ficar muito atento, né? Aprovação de leis. Assim, o que me deixa um pouco frustrada é que tem grandes interesses, né, por trás disso. Tem grandes corporações, grandes empresas, né? Mercado de trabalho estão buscando bastante gente que sabe mexer com a inteligência artificial. Sim, então, assim, a gente tem aí um jogo de interesses muito grande. E,
que a gente precisa estar muito atento, né? Nesses movimentos, assim. E- Que são econômicos, políticos, né? Sim. E falando nessa parte que você fala que você trabalha com fotografia, você ainda trabalha hoje, você podia contar alguma história, assim, de algum acontecimento de fotografia, assim, que você teria, que você queria contar? Algum acontecimento Assim, algum da... evento, algum Um trabalho que tu teve, evento alguma história engraçada, assim, engraçado. algum acontecimento. Então, assim, eu trabalho também há mais de 10 anos com foto. E, assim, eu já passei por todas as áreas e tiveram alguns anos que eu trabalhei mais intensamente. Hoje, né, eu não tô mais muito em campo, mas só em sala de aula com mídias mesmo. E eu acho que, assim, engraçado não, mas curioso. E daí eu vou te falar agora um acontecimento que, na verdade, não foi nem muito meu, mas tem a ver com fotografia. Nem muito meu no sentido eu como fotógrafa, né? Aham. Quando eu casei, eu priorizei muito a fotografia no meu casamento, né? O casamento é um evento um pouco caro, né? Aham. Então, a gente tava ali dando uma reduzida em algumas coisas. Daí eu falei, né, pro meu marido, cara, mas a fotografia a gente precisa de um cara bom, né? Aham. Ou uma fotógrafa, enfim, né? Uma mulher, um cara bom. A gente precisa de um pessoal que cubra de uma maneira legal, que não tenha, assim, que a gente não tenha problemas, né? Referentes à cobertura fotográfica, que ficaram fotos lindas. E aí tá, daí fala com um, fala com o outro, enfim, a gente chegou no nome, né? Júlio tem Trindade, né? Ele e a esposa maravilhosa, a Fábio também, Fabrina. Eles cobriram o nosso casamento, e daí, enfim, foi uma festa, eles são maravilhosos, fizeram uma cobertura incrível. As fotos, assim, ficaram, né, maravilhosas. E eu casei em 2019. Aham. Corta para 2026. Aí, esses dias eu nem lembro onde é que eu tava no momento. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem, um monte de mensagenzinha assim, Júlio. Disse, ué. Aí eu abri um monte de foto minha da adolescência. Disse, ué. Que é isso? Cara, eu nem lembrava onde. E eu tinha uma banda na escola, assim, né? Metida em tudo, né? Já deu pra ver que eu era metida em tudo. Já deu pra... Tu sabe, não? Eu conto pra você. Era metida em tudo, assim, na escola. E daí tinha uma bandinha, assim, a gente tocava. Coisinhas da escola, né? Às vezes em alguma outra festinha e tal. Uhum. E daí ele mandando foto, eu nem lembrava do dia. Acredita que no dia desse rolê aí, eu com, sei lá, 16 anos, 15 anos, né? Um bom tempo. Ele estava no lugar e o filho dele tocou também, era um festival. E ele fotografou. Inclusive, ele também tocou um pouquinho de bateria e tal. Ou seja, ele tinha uma gama de fotos. Inclusive, meus pais estavam no dia, ele tem foto dos meus pais. Mandou pros meus pais, porque daí assim, né? Depois do casamento, todo mundo ficou, né, conhecido. Já tem contato de todo mundo. E daí foi muito engraçado, porque assim, olha só como a vida dá voltas, né? E como a fotografia é importante, porque... daí eu fiquei chocada, daí a gente riu um monte, assim, mas, caramba, olha isso, a gente nem se conhecia, tava no mesmo lugar, ele me fotografou. E como a fotografia, ela registra esses momentos, né? Então, assim, foi engraçado, foi curioso, e foi, ao mesmo tempo, uma descoberta do passado, assim, vindo do passado, sabe? Sim. Nem lembrava daquele dia. E então me despertou uma série de coisas boas, assim. Não foi eu como fotógrafa, mas de novo, é esse momento da fotografia. E é por isso que eu digo que a inteligência artificial não roubará esse espaço. Não vai. Porque, olha isso, que precioso. Tem a ver com relação, né? Com lugares, com pessoas, com momentos, com expressões. Sim. Então, com o olhar, sei lá, da foto no momento que, né, eu tava ali com é um ângulo, enfim, não tem como. A filmagem também. Eu Filmagem, também acho nossa, que não. especial. Porque tem muitos filmes, assim, que tem umas filmagens, assim, lindas. Inclusive, no Oscar também tem muito prêmio que é de melhor fotografia, melhor direção, melhor filmagem. E
é tudo uma coisa que é humana, que foi feito por alguém. Sim. Então, essa pessoa sabe, não, essa cena aqui tem uma emoção tal, então a câmera tem que estar nesse ângulo tal, e nesse lugar tal, e com essa luz tal. Cores, então, tá, né? É tudo pensado, é né? tudo pensado. Então, não é só o ator que tá ali fazendo a expressão dele, que uma inteligência artificial pode fazer isso. Tudo bem que hoje em dia é esquisito, não consegue olhar, mas que daqui pra frente ela vai provavelmente ficar mais real. Mas não é só o ator que tá ali fazendo isso, é a câmera, é a luz, é tudo. É um conjunto, Então, é uma intencionalidade, né? Então, se isso chegar a acontecer, eu posso afirmar com certeza, assim, que eu não tô vendo isso agora, mas eu afirmo com certeza, vai ficar esquisito. Vai. Porque não vai ter um ser humano ali com a emoção dirigindo tudo aquilo ali. Então, eu consigo dizer, na minha cabeça, que eu acho que isso não vai acontecer. Não vai. E se acontecer, vai ficar muito esquisito e vão se arrepender, vão tirar. E eles fingem que não aconteceu. Sim, eu acho que daí vai ter um movimento reacionário, muito provavelmente, assim, de reação, né? Que nem quando tu vê um filme ou alguma série esquisita que, sei lá, algum remake, e você olha e fala, nossa, que coisa esquisita. Vamos fingir que isso nunca existiu, que isso nunca aconteceu. Então é exatamente isso que vai acontecer. Sim. E na escola, quando você ensina pra gente na parte de mídias, você acha que os alunos, eles se tocam com esse mundo da fotografia? Eu, por exemplo, eu tô dizendo eu agora. Eu me toquei com esse mundo. Não, olha só onde é que eu tô. Eu me toquei com isso. Você acha que outras pessoas também podem se tocar? Eu acho que sim, assim. Óbvio que a escola a fotografia tá para o aluno da mesma forma que a matemática tá pro aluno, assim, né? Que a física está pro aluno, que a biologia, a geografia. Então, assim, a escola é um campo de você entrar em contato com ciência. Então, que seja a ciência da área das humanas, a ciência da área, né, da biologia, da área da matemática, das línguas, da linguagem ali. E também um lugar de tu entrar em contato com arte, com produção artística, né, com expressão. Então, eu acho que, assim, sim, acho não, tenho certeza, eu vejo muitos estudantes tocando, e, assim, né, sendo tocados, né, pela parte artística. Eu vejo que quando eu chego com as câmeras, no primeiro dia que eu trabalho com as câmeras é muito especial, assim, que eu vejo muitos brilharem o olho. E, claro, tem gente que né, não vai curtir tanto, vai fazer ali e tal, mas vai para uma área diferente. E eu acho que é isso, a escola, ela é esse espaço para que você entre em contato com esse mundo científico que é lindo, maravilhoso, assim, é super amplo, e você descubra as suas potencialidades, sabe? Então, mas tem uma galera, assim, eu conheço muita gente que foi para a área de mídias depois de ter feito o curso ali com a gente no SESI, né? E, inclusive, não só fotografia, então, a comunicação, jornalismo, as artes visuais. Então, assim, é um caminho, né? Pô, tem ex-estudante que tá trabalhando com uma produção de, realmente, fotografia, né? Literalmente o que a gente começou lá, sabe? Então, e é um mundo que tem muito potencial econômico, assim. E a gente, tipo assim, na idade de vocês já podem começar a produzir. Olha, o que tu tá fazendo aqui super bem, né? Maravilhosa. Vocês podem começar a produzir. Existem ferramentas de entrada que não são acessíveis, assim, né? De uma certa forma. Pô, eu comecei com uma câmera mais simples, assim. E era isso. Comecei a estar sem curso, assim, né? Meio... e a gente vai pegando gosto, profissionalizando. Então, tem gente que tá fazendo story maker. Tem muito campo, assim, né? A própria questão das mídias digitais, as mídias sociais, né? Do tipo, Instagram, enfim, né? A galera tá produzindo conteúdo. Então, eu vejo que muita gente se interessa e se encontra. E tem potencial. Porque tem um grupo que tem essas habilidades mais natas, assim, afloradas, Então, sim, da comunicação, né? Ou tem gente também que se descobre, né? Que não tem, nunca imaginou. Mas daí vai fazer um podcast, vai gravar um podcast caseiro lá, né? Na escola. Ou vai fazer um ensaio fotográfico. E adora, né? Porque realmente é um espaço criativo que a gente, infelizmente, não tem tanto na nossa vida, né? A gente estuda, trabalha e dá conta de tudo.
Daí, quando a gente vai para um momento que é de criação, a gente às vezes acha que até nem tá fazendo nada, a gente tá fazendo muita coisa. Já trabalhando com vários elementos, assim. Então, tem gente que se encanta e se encontra. Eu também, como eu já tinha falado antes, que eu gosto muito de escrever. E eu sempre gostei, assim, desde pequeno. E agora no momento, eu não tô conseguindo escrever muito, porque também tempo, outras coisas, às vezes também falta de criatividade, que eu às vezes fico muito frustrada, falo pra uma amiga minha, assim, muito isso. Pra minha mãe também, tô com crise de falta de criatividade. Bloqueio. Tô com bloqueio criativo. E daí elas falam assim, o que é bloqueio criativo? E daí eu falo, é que não tá conseguindo sair nada. Sim. E eu fico doida, eu fico olhando assim pro papel, assim, meu Deus, o que eu vou escrever, não sei o quê. Escreve sobre o bloqueio criativo. E dá muita agonia isso. E é uma arte que eu sempre gostei realmente de exercer. E depois que eu fui pro Senai, que a gente começou com esse ensino mais aberto, explorando outras áreas, eu realmente senti que eu ia me encaixar em mídias. Porque mídias tem a ver com filmagem, tem a ver com o cinema, tem a ver com fotografia, e é uma coisa que eu gosto. E eu realmente me encantei com isso, e é realmente uma coisa que eu quero fazer. Então, quando um aluno chega pra você e fala assim, nossa, muito obrigada, professora, você me ajuda a descobrir as coisas. E é o que eu tô te dizendo pra você agora, tipo, muito obrigada por ter feito eu conhecer. Pronto. Chorar. E quando eles falam, um aluno fala isso pra ti, você sente, assim, um orgulho, um carinho, assim, pelo aluno e pela descoberta? Ou também é uma mistura, tipo, eu consegui fazer essa pessoa descobrir alguma coisa? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, porque a nossa profissão, ela é bem desgastante, ela é cansativa, né? Então, a gente trabalha... Eu, por exemplo, trabalho com várias modalidades. Então, a gente entra, sai de uma aula super rápido, daí tu tem que, né, dar conta daquilo tudo. Existe uma sobrecarga de entrega também, né? Então, a gente tá sempre produzindo e, assim, é um lugar barulhento, é um lugar hiper estimulante. Então, quando a gente recebe esses feedbacks e a gente também vê, não só isso, assim, mas a gente vê que vocês estão se divertindo, então, nossa, é gratificante, assim, sabe? Eu acho que teve uma colega, até a Ali, né, de Química, quando eu entrei no SESI, muitos anos atrás ali, ela me falou, assim, que ela disse que se sentia muito jovem dando aula. Ela disse que, tipo, a docência não deixava ela sentir que o tempo estava passando, ela sempre se sentia atualizada. E eu, na época, não, né, entendi o que ela quis dizer, mas não tinha essa vivência. E hoje eu entendo super, assim, eu compreendo mesmo. Porque é isso, a gente se sente ligados a vocês e sente que existe um propósito ali. E que a gente vai fazer parte de um pedacinho daquela pessoa. Isso é muito... Eu acho que é o mais próximo da imortalidade que a gente pode, como professor, sabe, ter. E isso não é qualquer lugar que a gente consegue, sabe? Caramba, é uma parte de mim que tá agora numa pessoa e num lugar de conquista. Isso é mágico, assim. Então, de tudo que a docência traz de cansaço, de exaustão, de dúvida, né? A gente duvida muito, às vezes, de, será que fazer outra coisa, vou mudar? Quando tem essa troca e a gente vê também isso se concretizando em vocês, cara, é a sensação de que a gente tá no caminho certo, de que a gente tá fazendo algo valer a pena, sabe? Quando o aluno te abraça e fala, muito obrigada, professor. Não, e pior que tem dia que, assim, tem dia que a gente tá podrinho, assim, tipo... E o aluno vai lá, professor. Daí lá, aí dá um gásinho, assim, ok, sim. Bora. E realmente, eu tô aproveitando aqui pra realmente te agradecer, porque realmente me ajudou bastante numa parte pra eu me descobrir, porque no primeiro ano eu tava numa crise existencial gigante, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E uma coisa que eu sabia era que eu gostava de cinema, eu gostava de arte, e eu gosto muito de línguas também. Quando eu comecei a aprender inglês, eu me encantei com língua, com a parte da comunicação, de me comunicar. E eu pensei, e daí, ano passado, eu
tava procurando, assim, faculdade, tava querendo ver, assim, meu Deus, vamos achar um lugar pra eu me existir, porque eu não acho um lugar pra me existir. E daí eu encontrei a faculdade de letras em inglês. E letras em inglês, ele aborda na UFSC, por exemplo, que eu tô tentando entrar, ele tem um bacharel, que é várias áreas. E ali tem área do cinema também, tem área do audiovisual, que é o que eu tô fazendo aqui. E é uma coisa que eu gosto, então tá explorando tudo que eu gosto, numa coisa só. Então eu descobri, assim, eu acho que toda a minha vida eu nunca tinha parado pra pensar, pra ver que eu tinha um caminho meu. Que era a escrita, que é fotografia, que é filmagem, que é linguagem, que é comunicação, é tudo uma coisa só. E foi por sua causa, foi por causa de uma outra professora minha, a Silvia, que me dá aula de inglês. Foi por causa das professoras de humanas também, a Isabel, a Eliana. Assim, todas vocês me ajudaram muito. E quando eu coloco no portfólio assim, minha matéria favorita é humanas, realmente é humanas. E assim, é só isso que eu tenho pra dizer mesmo, que eu agradeço muito vocês, agradeço todos vocês, na verdade. Porque um professor também nessa área da inteligência artificial, que já brincaram falando, que a inteligência artificial nunca vai substituir um professor. E realmente nunca vai substituir, porque a gente tem um carinho muito grande, por vocês. Eu tô dizendo isso. E se você quiser falar alguma coisinha também pra gente poder encerrar. Depois disso, deixou Deixei quase emocionada. sem palavras. Desculpa, aí. Eu acho que... é muito... Acho que... Nossa, assim, tu falou muita coisa linda, mas eu acho que de tudo... Eu achei mais bonito isso assim, nossa, né? Descobri um caminho meu, não sabia que tinha um caminho meu. Cara, que precioso isso, né? Que lindo. E eu acho que é isso, assim, a gente olha para o mundo de uma maneira muito funcional. E não é errado. Porque realmente a gente tem que ser funcional, a gente tem que, né? Existem coisas no mundo que a gente não foge, né? A gente tem que crescer, a gente tem que trabalhar, a gente, né? Tem que fazer as coisinhas de ser humano. Mas existem caminhos que tornam isso mais próximos de quem a gente é. Eu acho que isso é a diferença, sabe? E, nossa, tu captou isso. E é algo assim, eu fico muito feliz pelas tuas palavras, assim, a gente ter contribuído de alguma forma, mas isso é mérito teu, sabe? De tu ter se permitido estar aberta para isso. E eu acho que se pra gente, né, já ir pro encerramento, mas assim, pensando em tudo que a gente falou e como professora, eu acho que o que eu queria que um aluno entendesse, né, um estudante entendesse, é isso. É isso que tu falou, que ele tem um caminho dele e que ele se permita olhar para isso, né? Se permita existir de uma maneira que não seja automática, né? Então, assim, pensar em si, o que eu quero? O que eu gosto? Onde é que eu, sim, funciono bem, então, se é uma funcionalidade, né? O que me alimenta como pessoa? E óbvio que a gente não tá fora da realidade, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, né, conquistar as coisas, mas quando a gente faz isso com mais intencionalidade, olhando para quem a gente é e pensando, quero, não quero, por quê? Ok, aqui eu tô fazendo, não quero muito, mas por que eu tô fazendo isso, sabe? De uma maneira consciente. Aí sim a gente tá existindo, senão a gente tá só vivendo. Só vivendo, né? Sobrevivendo, na verdade, né? E eu acho que eu também... Deixando rolar, assim. E eu acho que eu também fiquei nesse mundo de tentar me encontrar num caminho, porque eu acabei repetindo, né, de ano na escola. Foi no terceiro ano, eu não sabia ler na época. E tive alfabetização atrasada. E eu acho que por isso que eu acabei me apaixonando tanto pelo mundo de escrita, de ler. Eu adoro ler, adoro escrever, porque eu não sabia. E eu acho que eu acabei me cobrando mais dentro de mim por eu estar um ano atrasada. E daí eu fiquei assim, eu tô atrasada, então eu tenho que correr pra buscar alguma coisa. E muita gente coloca coisa assim, falando assim, ela tá atrasada, não sei o quê. Ou quando você fala a sua idade numa turma, por exemplo, e todo mundo te olha,
fala, oxe, você rodou alguma coisa assim? E daí você fica aquele desconforto, assim, tendo que explicar. Ah, então, no terceiro ano aí aconteceu isso. E daí até a pessoa entender não, e eu acho que eu acabei enraizando isso em mim. E fiquei nisso, assim, nessa pira, assim, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu gosto. Ou, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já tô na idade de ter que fazer alguma coisa na minha vida que eu fiquei com isso na cabeça. E daí... Sim. E o professor Luiz também, ele me ajudou muito também esses dias falando que o seu tempo de formação não vai mudar alguma coisa em você, assim. Sim. E é isso, assim, e assim, a gente vai ter várias crises dessas ao longo da vida, porque... e eu super entendo o que tu tá falando, porque eu passei por algo semelhante e eu era, só que um pouco mais na tua idade, né? Eu botei na minha cabeça... Olha só, nada a ver comigo, não me julgue. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês em sala. Mas eu, no terceiro ano, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer engenharia química. Por quê? Não sei. Não, sei, né? Sei que é isso. Eu só pensava em alguma coisa. O que é que eu, tipo, posso fazer pra, sei lá, ganhar um dinheiro bom. E é isso, né? E dar orgulho pra minha família. E eu fui ver lá um curso, isso aí é ferrado pra entrar. Na época era super concorrido. E botei na minha cabeça que eu queria fazer. Eu gosto de engenharia? Não. Gosto de matemática? Não. Sabe, assim, acho lindo quem gosta. Beijo, colegas da matemática, tem vários amigos. Aquele tem vários amigos, né, que são, inclusive. Mas acho, né, extremamente importante, mas não é o que, né... Enfim, botei na cabeça. Eu não passei na faculdade, extremamente concorrida, e também não passei, enfim. Foi um processo. E eu entrei nessa crise, tipo, estou atrasada. Com, sei lá, 16 anos. Atrasada pra quê, minha filha, né? Então, assim, se a gente for, a gente vai se comparar o tempo inteiro. Então, por exemplo, agora eu tô com 34. Tô atrasada pra ter filho? Talvez na perspectiva de alguém, sim, né? Comecei uma faculdade agora. Meu Deus, vou começar agora, né? Agora eu já tô me formando em psicologia, mas que eu digo... Quando eu comecei, eu fiquei, meu Deus, começar com 30 anos, né? Quase 30 anos uma faculdade. E daí, assim, da perspectiva, talvez, de alguém, por exemplo, minha avó dizer, meu Deus, 30 anos, tu... né? Super novinha. E da perspectiva, talvez, do adolescente, 30 anos, uma véia já, né? Então, assim, sempre vai ter a opinião do outro. Sempre vai ter a realidade ao teu entorno. Mas o que importa é a tua vida. Os teus planejamentos, o teu objetivo, a tua essência, o teu planejamento, né? O que tu quer ser, onde é que tu quer chegar. E também tudo bem mudar, né? Mas, assim, esses objetivos que importam. Eu lembro uma vez uma conversa que eu tive também com a minha cunhada, que ela disse, não sei o que eu vou fazer. Ela é mais nova, né? Eu disse, não, mas alguma coisa tu tem que... Não sei, não gosto de nada. E daí eu disse, mas o que? Alguma coisa tu gosta, Fê? Aí ela, cara, eu gosto de, sei lá, de ir pra academia e gosto de me maquiar. Aí, olha só, parece bobo isso, né? Porque assim, talvez outra pessoa dizesse, tá, ok, gosto de ir pra academia e maquiar. Ela fez curso de maquiagem, ficou um tempo sendo maquiadora profissional, tirou uma boa grana, assim, pra se manter e tal, entrou na faculdade de educação física. Cara, hoje minha cunhada tá super bem, e falando bem financeiramente, assim, bem... Hoje ela foi pra educação física mais na parte administrativa, e ela é sócia de uma rede de academias, né, bem grande aqui da região. E olha só, tá vendo? Por quê? Porque ela olhou pra quem ela é, pra essência dela, né? Então, se a gente puder ir mais por esse caminho, né, a vida fica novamente, dá pra conectar com tudo que a gente falou. Tudo. A inteligência artificial jamais vai pegar uma essência que tu tem em qualquer coisa, seja fotografia, seja escrita, seja arte, seja fora de qualquer coisa. Ela jamais vai pegar isso. Então, não tem como. Não tem. Eu tô lendo aquele... Acho que comecei agora em Água Viva, da Clarice Lispector. Eu comecei a ler... E, gente, ela tem uma narrativa naquele livro completamente quebrada, assim, no sentido de... Porque é meio poema, é meio carta, é meio... É uma pessoa escrevendo, entende? Sim. E daí aquilo, às vezes, até te dá um baque, assim, porque não tem uma estrutura narrativa tão óbvia. E é exatamente isso que tu quer dizer. Mas ali eu tô vendo ela, né? Sim. Aquela artista, ela tá passando. E, assim, vai passar algo pra mim que vai ser diferente de ti.
Isso é a beleza do ser humano, né? É que a gente vai criando, a gente vai falando mensagens, vai falando coisas que para uma pessoa vai pegar de um jeito, para outra vai pegar de outro. Sim, Então é uma super. coisa. E a inteligência artificial, quando ela escreve alguma coisa, ela vai te dar a emoção que vai dar para qualquer Sim. pessoa. É emoção, né? Vai dar É. para qualquer um, então não é uma coisa É sintético, é sem vida. sem vida. Sem vida, mas é sem vida, né? Literalmente sem vida. Tipo, falando de forma artística. Isso aqui é sem vida, sem cor, sem brilho, sem alma, sem Sem nada. nada. É praticamente uma dieta. Não, aquela... mas é isso, assim. Perde completamente o sentido da humanização da coisa, assim. Mas, de novo, não é uma coisa que não dá pra negar. Ela tá aí. Então, assim, utilizem com moderação. Por favor. E com ética, né? Muita ética, assim. Principalmente tem vários... Deus tem vários ramos que a gente precisa de ética. Né? Se tem a psicologia, mas tem vários, assim. Mas é isso, assim. No que facilitar o trabalho e for utilizado com ética, eu acho que é válido. Agora, o que extrapola isso, bora começar a criticar, cortar, pensar em lei, cobrar político pra fazer umas leis de regulamentação. Isso é importante também, né? Porque na história, realmente, como eu tinha citado, a gente vai realmente ir encaminhando para um futuro mais tecnológico. Porque vai subindo, a indústria vai fazendo você... A industrialização vai fazer você continuar seguindo esse mesmo caminho. Então, sim. historicamente falando, não é uma coisa... uma coisa preocupante, assim, historicamente falando. Porque você vai seguir essa linha, você vai seguir esse rumo de ir evoluindo. Sim. Então não tem... por exemplo, que a gente estava falando daquela linha, a linha do tempo que a gente tá fazendo na sala. E tava falando sobre os anos da moda, que a moda foi evoluindo também. Então, tudo vai evoluindo, todas as coisas vão evoluindo. Sim. E o que a gente tem que fazer é aprender a se adaptar com cada coisa que vai evoluindo. É isso, exatamente, porque a evolução ela é necessária também, né, gente? A gente precisa de... Por favor, tomar... Por exemplo, tá até agora tomando banho frio? Não, pelo amor de Deus. Né? A gente não vai ter todas as evoluções tecnológicas que facilitam a nossa vida, que deixam a nossa vida mais aconchegante, pelo amor de Deus, não, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer evolução, a gente quer que todas as pessoas tenham acesso, inclusive, a isso, né? Mas de uma maneira que não... Sim, tudo tem que ter limite, né? Tudo na vida tem que ter limite. Então, nada que é extremo é bom. Então, cuidar com esses extremismos, né? Regulamentações, né? Para não ferir os direitos das pessoas, né? E daí, nesse caso que a gente tá falando de direitos artísticos, direitos de produção, né? Direitos de imagem, enfim, entre outros. Que mensagem tu acha que seria legal, assim, falar sobre tudo isso que a gente falou no geral? E agora tem várias linhas de pensamento aí, mas eu acho que uma mensagem relacionada à fotografia, à arte, inteligência artificial. Vou tentar elaborar uma coisa não tão... uma coisa mais orgânica, tá? Eu deixei pra falar... porque assim, vou dar um spoiler, né? Eu recebi o roteiro um pouquinho, assim, mas eu não pensei muito, sabe? Tipo, eu queria vir bem orgânica mesmo, porque pra ir bem contra nessa parte de produção já muito montada, assim. Sim. Então, eu acho que a mensagem é pra não negar o que vem de novo, sabe? A gente abraçar o que vem de novo, a gente usar as tecnologias, mas a gente sempre pensar no que nos cerca, pensar no mundo, pensar no que a gente quer pra nossa vida, pro nosso futuro, pras novas gerações, sim, né? Pro nosso presente e o que nos faz ser humano, assim. E eu não digo nem... Eu ia usar a palavra felizes, assim, mas eu acho que felizes também não é o que eu quero, porque às vezes a gente é triste, às vezes a gente fica com raiva. Então, assim, é o que nos torna humanos mesmo, sabe? O que alimenta a nossa alma e o que faz a gente evoluir, não só na ciência, na robótica, né? Mas evoluir na nossa sociedade como um conjunto, assim. No crescimento da prosperidade, da solidariedade. E eu acho que tudo que a gente falou aqui faz um pouquinho parte, sabe?
Então, o processo artístico, ele ajuda nesse rolê, assim. A gente olhar na perspectiva do outro, a gente sentir, né? Então, assim, que a gente não deixe de sentir. Eu acho que é isso, assim. Acho que se a gente não deixar de sentir, a gente tá num bom caminho. Ai, gente, então foi esse o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você quiser também vir aqui falar um pouquinho da sua história, aqui como a Natália também veio falar pra gente, vem aqui conhecer o espaço do Estúdio Gartner com a gente. Tchau, tchau! Tchau!